milhares de anos, o homem tentou domar o tempo e saber seus caprichos. Hoje já se sabe muito e conhecer o momento da troca das estações é um grande trunfo. Desde que os homens habitam a Terra e descobriram a agricultura, o conhecimento das estações é importantíssimo. No Egito Antigo, os povos desenvolveram técnicas astronômicas e matemáticas para prever as estações do ano e assim eram previstas também as cheias do rio Nilo. Em alguns anos, as tão esperadas cheias eram comemoradas como a dádiva dos deuses, já em outros, eram recebidas como um grande castigo. Mas não foram somente os egípcios que desenvolveram essas técnicas. Quase todos os povos do mundo faziam observações astronômicas e previam as estações. Aos poucos, o conhecimento trazia progresso e evolução. E se antes os cálculos eram difíceis e complicados, hoje se sabe com exatidão o dia, a hora, minutos e segundos em que ocorrem a troca das estações. O homem foi observando que o Sol, todo ano, ele atravessa um conjunto de posições no céu, que são as posições do zodíaco, né? Onde estão as chamadas constelações zodiacais, né? E à medida que o tempo foi passando, a nossa compreensão de como ele se move, né? Através das estrelas do zodíaco, né? Foi aumentando, né? Nós fomos cada vez mais sendo capazes de prever para cada instante do ano a posição em que o Sol estaria com relação às estrelas do zodíaco, né? E então, atualmente, a gente chegou a um nível de precisão tal em que a gente pode especificar, né, o dia, a hora, minuto e segundo em que o Sol estará, por exemplo, no equador celeste, ou seja, entre os hemisférios norte e sul celeste, que é o que define a situação de equinócio, de outono e de primavera, né? Muito se evoluiu desde que há 2 milhões de anos, quando o primeiro homem macaco deixava a posição curvada e, erguendo os olhos para o espaço, observou a Lua e as suas fases. Hoje, ao olhar para o céu, poderosos telescópios procuram nos movimentos dos astros, satélites e planetas não só os solstícios e equinócios, mas a vida em novos mundos. A aventura continua. O outono este ano entrou no dia 20 de março, às 4 horas e 45 minutos da manhã. Definir este momento é possível através dos movimentos do Sol e da Terra. Veja. Para um observador na superfície terrestre, muitos são os fenômenos astronômicos que ele pode ver e observar. Desarmados de qualquer instrumento, a alternância entre o dia e a noite nos permite estabelecer uma noção de tempo. Em conjunto com essa alternância, nós podemos correlacioná-la com a posição do Sol no horizonte e o trajeto dele ao longo do céu. Assim, os astrônomos definiram que ao longo de um ano solar temos 2 solstícios e 2 equinócios e, portanto, deste modo, podemos dividir o intervalo de um ano em 4 períodos chamados de estações. Mas entre a data de início das estações, marcada pela ocorrência de solstícios e equinócios, e o começo efetivo das mudanças climáticas, há uma diferença de tempo. As mudanças que caracterizam uma determinada estação, como por exemplo a temperatura média durante o dia, a abundância de vegetação, a abundância de vida, né? Que é menor no inverno, maior no verão, essas coisas, obviamente, elas estão intimamente ligadas ao ciclo anual do Sol. Só que elas não se alteram de uma hora para outra, de um instante para o outro, né? A resposta do clima, a variação na quantidade de sol, na quantidade de luz, na quantidade de calor, ela é sempre uma resposta, digamos, retardada, né? Ela demora mais a ocorrer. As duas situações em que a luz incide diretamente ou perpendicularmente sobre os trópicos chamam-se solstício. No caso do hemisfério sul, temos o solstício de verão em 21 de dezembro, quando o Sol está mais perto da Terra, marcando a noite mais curta do ano, e o solstício de inverno em 20 de junho, quando o Sol está mais afastado do planeta, marcando agora a noite mais longa do ano.
Em 20 de março e 22 de setembro, temos a situação em que a luz solar incide perpendicularmente sobre o Equador. Então, ambos os hemisférios são igualmente iluminados durante esses 2 dias e tais situações chamam-se equinócios. Neste caso, os dias têm a mesma duração em horas das noites. O Brasil é um país que tem as mais variadas características quando o assunto é o outono. Cada região tem padrões diferentes de chuva, temperatura e umidade do ar. Veja agora as características do outono em cada uma das regiões brasileiras. Na região norte, o outono é caracterizado pela redução das chuvas no Acre, em Rondônia, no Tocantins, no sul do Amazonas e no sul do Pará. Neste período, pode ocorrer um declínio de temperatura na região por causa de massas de ar mais frias que vêm da região sul e conseguem entrar pelo interior do país, provocando um fenômeno chamado de friagem. Na região nordeste, o volume de chuva cai bastante com relação ao verão nas áreas do centro-sul do Maranhão e Piauí, no sul e oeste da Bahia. É no outono que começa a estação chuvosa na faixa leste da região. Ocorre também um declínio de temperatura nas áreas altas de Pernambuco, Paraíba e sul e centro da Bahia. Na região centro-oeste, o outono marca o início do período seco, com redução das chuvas e declínio de temperatura a partir do mês de maio. Em meados de maio também podem ocorrer as primeiras geadas em Mato Grosso do Sul. No sudeste do país, o outono se caracteriza pela redução das chuvas em toda a região, com índices mínimos registrados no norte de Minas Gerais. Há um declínio de temperatura em toda a região, com ocorrência das primeiras geadas nas áreas serranas e de vales em São Paulo, Rio de Janeiro e também no sul de Minas Gerais. E na região sul do Brasil, a temperatura cai bastante com relação ao verão. Algumas vezes pode ocorrer neve nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente em anos de laninha, por causa da entrada de fortes massas de ar frio. O outono, segundo o dicionário, é o tempo da colheita, mas a estação também pode ter outros significados. Mas para você, qual o significado do outono? Nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir o que as pessoas pensam, fazem e esperam desta estação. O que significa a entrada do outono para ti, essa estação que começa logo depois das férias aí do carnaval? Para mim é maravilhoso, porque eu gosto do frio. Não gosto muito de chuva, mas frio. Mas em termos assim da tua rotina, o que muda assim com a entrada dessa estação que começa em março? Eu acho que se assemelha um pouquinho à primavera. As pessoas entram num clima mais romântico, a vida é muito mais gostosa, tudo acontece com mais calma. A gente tem mais tempo para pensar nas coisas e refletir na melhora de vida. Para mim o outono, na verdade, é o início de tudo. É o ano letivo, é a melhor época do ano que eu gosto, porque é justamente onde começa a correria da gente. Durante o dia eu trabalho, à noite é colégio. E sem contar a temperatura, que colabora para tudo isso, que no verão geralmente fica muito cansado e estressado. O outono, para mim, significa encontrar os amigos, começo de uma nova estação, sol, né? Significa, sei lá, assim... É um momento de realizar planos, de fazer planos, é um momento que tu coloca em prática alguma coisa que tu pensou no final do ano, como é que é? Volta tudo normal, né? Que a gente volta de férias, o verão, né? Então a vida agitada, tudo começa de novo, tu vai e volta, paga contas. O outono significa a entrada a gente volta das férias, o trabalho, né, em si, né? É o frio que a gente enfrenta, né? E, sei lá, é aquela luta do dia a dia, né? É o momento de realizar algum plano ou de fazer planos, quem sabe? Do trabalho em si, né? Seria isso, eu acho. Acho que as folhas caem das árvores e uma época mais fria do ano, né? Mas é um momento assim que tu reencontra as pessoas depois das férias, depois começam as aulas, tudo volta ao normal no Brasil, né? O que significa esse momento para ti? Um momento de correria para mim, né? Que tudo começa de novo. Há pouco tu acabou de falar, as aulas,
Para mim é um tumulto que começa, né? Para mim é uma coisa muito boa, porque eu sinto mais ânimo para trabalhar, para aproveitar um pouco tudo e me comunicar mais com as pessoas. É a sua estação preferida? É e não é. A preferida é o verão mesmo. Mas o outono também não deixa de ser bom, né? E se eu perguntar o que o outono faz você lembrar? Ah, com certeza, Patrícia, muitas pessoas vão responder que são as folhas das árvores no chão. É verdade, mas você sabe por que as folhas caem? Nós fomos em busca desta resposta no Jardim Botânico de Porto Alegre. Confira. O sol que mostra os efeitos do outono é a causa das perdas das folhas. O período mais curto entre o amanhecer e o anoitecer faz com que a fotossíntese não seja a mesma. Com isso, a folha perde muita água. No inverno, essa perda seria ainda mais rigorosa e a planta morreria. Para que isso não aconteça, a planta começa a recolher os nutrientes da folha para enfrentar o inverno, e é por isso que as folhas secam e caem. Mas todo esse processo só ocorre em regiões frias e secas, como o Canadá, a Europa e alguns locais do Rio Grande do Sul. Nada mais é do que uma estratégia de proteção de árvores folhosas de floresta temperada, como plátanos, álamos, cedro e paineira. Então as plantas, já antevendo, a chegada do inverno, começam a se preparar, perdendo as folhas. Elas fazem isso para evitar uma perda de folhas mais adiante, por causa de ventos frios, de geada, de neve mesmo, no caso desses climas mais frios. E então assim estão economizando energia para a primavera, para voltar a rebrotar. Isso é mais característico dos climas bem frios, como Europa, Canadá, Estados Unidos, onde é quase obrigatório que as plantas façam essa estratégia. No Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, um país tropical, isso acontece só em alguns locais, No Rio Grande do Sul, isso acontece no oeste do estado, onde então, associado esse frio ao problema da seca, então algumas espécies dessa floresta do oeste do estado perdem as folhas. No resto do Brasil, então, isso não vai acontecer? As nossas florestas mais características, como a floresta atlântica, a floresta amazônica, não tem problema de umidade, não tem problema de seca dessa forma e nem de baixas temperaturas. Por isso elas são consideradas florestas sempre verdes, As espécies trocam folhas, mas devido a algum dano, algum problema que elas tenham localizado na folha, mas nunca nessa estratégia de resistir ao inverno. Porque a umidade não vai faltar. A umidade não falta perto do mar. Então esse é o problema da floresta estacional do oeste, é que a umidade do mar não chega lá. Então esse período de inverno é frio e seco, então algumas espécies têm que recorrer a isso. E elas ficam sem as folhas até chegar a primavera. Elas guardam nutrientes para aguentar todo esse tempo? Elas fazem como uma hibernação dos animais, Elas recolhem todo o nutriente possível das folhas que estão caindo e esperam então até a primavera para investir esses nutrientes na reposição das novas folhas. E os animais, como será que se comportam? Para alguns deles, o outono é indicativo de que já é hora de arrumar as malas e buscar abrigo em outro lugar. Regiões como a Patagônia, no sul da América do Sul, abrigam uma infinidade de espécies de aves e animais marinhos. O outono no hemisfério sul é o momento em que eles fogem do frio, que pode chegar a 20 graus negativos, em direção a locais mais quentes. Em geral, essa viagem dura até a próxima primavera. Essa época do outono é uma das épocas mais interessantes sob o ponto de vista das mudanças dos cenários da natureza. Em primeiro lugar, das temperaturas. As temperaturas, por exemplo, na Patagônia, que no verão chegam até no máximo 5 graus centígrados, agora no inverno atingirão 15 a 20 graus negativos. É lógico que esta fauna ela não encontrará as mesmas condições de alimentação. Então, com o frio, quebra-se a cadeia alimentar. O resultado é que toda a avifauna e a fauna aquática, ou que vive nestas regiões, irá migrar mais para o norte, em busca de mais alimentos e melhores condições de sua existência. Mas outro elemento de grande mudança nas grandes latitudes do hemisfério sul nesta época é a mudança da quantidade de radiação solar
que esses territórios, essas grandes massas de terra recebem por dia. Veja só, no verão, na Patagônia, nós temos em algumas épocas do ano 4 horas de radiação de noite, quero dizer, por dia. Enquanto que agora no inverno, exatamente ao contrário, muito pouca luz. Então a avifauna, mais uma vez, deverá se deslocar em busca de territórios com maior quantidade de luz e, portanto, alimento. Pinguineiras, por exemplo, o pinguim, que é um habitante típico da Patagônia, nesta época do ano começa a sua grande rota de migração. Pinguineiras com 150 mil habitantes, por exemplo, começam a migrar do sul, bem do sul da Patagônia, chegam pela corrente marítima chamada Corrente das Malvinas até a costa do Rio Grande do Sul, onde infletem-se para o leste, alcançam a África do Sul e em seguida retornam de volta para seus ninhos. Isso deverá ocorrer na próxima primavera. Ao voltarem para os seus ninhos na próxima primavera, os pais e os filhos irão disputar o ninho do qual saíram. E essa disputa levará a um vencedor e aquele que não conseguir ficar com o ninho deverá construir um outro. Essas populações chegam a ter 150, 200 mil habitantes. Então esse é um fenômeno fantástico de mudança e mobilização da vida no hemisfério sul nessa época do ano. Para o Rio Grande do Sul é um momento muito importante porque toda a avifauna que sai da Patagônia e migra mais para o norte, ela passa pelo Rio Grande do Sul. E quando ela passa por aqui, ela tem alguns locais importantes de aterrissagem, como por exemplo a reserva do Taim, grandes banhados e algumas florestas. No campo, o outono é a época de colher e a colheita é farta. O outono é a época da colheita da safra de verão, cultivada largamente por todo o país. No centro-sul do Brasil, se colhe soja, milho e arroz. Esta safra, como a passada, sofreu a influência do fenômeno Laninha, que reduz drasticamente as chuvas na região sul. Com isso, as lavouras foram bastante afetadas, principalmente as de milho. O outono é a época também de desenvolvimento da safrinha de milho e feijão. O plantio do trigo, da aveia e do girassol também se desenvolve no decorrer do outono. Na região sudeste, começa a colheita da cana-de-açúcar, que é produzida amplamente pelos estados. Na região nordeste, o outono marca o início da colheita do algodão, da soja e do milho. No Maranhão e Piauí, a colheita do arroz termina no outono. Já nos outros estados nordestinos, a época é de plantio e desenvolvimento da safra das águas, com destaque para o milho, o feijão e o algodão. Para a horticultura, o outono é a estação favorável em todo o país. O outono também é época de frutas deliciosas. Aliás, há uma quantidade incrível delas por este Brasil afora. O outono marca o início da colheita da maçã na região sul do Brasil. Esta fruta é produzida em grande escala pelos estados do sul. O maior produtor nacional é o estado de Santa Catarina, onde se colhe toneladas da fruta. Na região sudeste do país, começa a colheita da laranja, sendo São Paulo o maior produtor da espécie. Começa também no outono a época de frutificação de várias espécies de frutas em todo o Brasil. O cacau, originário da região amazônica, começa a frutificar no outono. Ele é hoje produzido na Amazônia, no Pará, Rondônia e também na região sudeste do país. O guaraná, também originário da região amazônica por causa do clima quente e úmido, aparece em grande escala no outono. Nativo da floresta amazônica, o guaraná se adaptou e passou a ser cultivado em várias outras regiões do Brasil. Apesar disso, ainda é na floresta que ele pode ser encontrado em estado silvestre. Já os frutos da goiabeira, que têm uma polpa abundante e quando maduros são muito aromáticos, surgem entre os meses de dezembro e março, por isso facilmente encontrados nas feiras de outono. Grandes produções da fruta são obtidas nos pomares bem cuidados do sudeste do Brasil, onde se destaca a região de Ribeirão Preto, em São Paulo, e das superplantações irrigadas do Vale do Rio São Francisco, na Bahia e em Pernambuco. A graviola é mais uma das frutas deliciosas que frutifica no verão e no outono. A região nordeste do Brasil é seguramente um dos lugares do mundo onde mais se comercializa e consome a graviola.
Já o caqui se adapta mais a climas frios e amenos, frutificando em grande escala no outono. Por isso, ele se dá bem em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul e nas regiões altas de Minas Gerais e do Espírito Santo. Espalhados pelo sul e sudeste em algumas partes do Brasil central, mais de 1 milhão de pés de caqui garantem uma boa safra e de qualidade. Mais da metade dessa produção é proveniente dos grandes pomares existentes no estado de São Paulo, especialmente nas regiões do Vale do Paraíba, de Campinas, de Sorocaba e da Grande São Paulo, e se destinam basicamente ao mercado interno. A macadâmia aparece entre março e meados de maio, no auge do outono. Prefere clima ameno e úmido, por isso ideal para planícies litorâneas. Não suporta geadas. A amêndoa ou semente da noz de macadâmia é comestível, podendo ser consumida crua ou cozida depois de seca e utilizada em confeitos, bolos e bombons, em substituição a outras qualidades de nozes. Atualmente, o Brasil pode estar caminhando para se tornar o maior produtor e exportador de macadâmia do mundo. E além de tudo o que acontece todos os anos nesta estação, o outono de 2000 apresenta um fenômeno planetário, o alinhamento dos planetas, um evento raro, mas que não interfere em nada na nossa vida aqui na Terra. O alinhamento dos planetas que está ocorrendo agora significa o seguinte, que todos os planetas estão aproximadamente na mesma direção no céu, né? E em particular no início de maio, eles estarão ainda mais próximos uns dos outros, né? Não são exatamente todos, mas os principais planetas, aqueles que são visíveis a olho nu, né? Júpiter, Saturno, Marte, Vênus e Mercúrio, se não me engano. Bom, do ponto de vista de se a gente estivesse de fora do sistema solar, né, o que isso significaria? Significaria que do ponto de vista de uma pessoa que está na Terra, ela olhando em direção aos planetas, ela os veria na mesma direção no espaço, né? É apenas isso, ou seja, há uma coincidência nas suas posições, né, em suas órbitas, de tal forma que uma pessoa na órbita, na posição da Terra, os vê na mesma direção no espaço, né? Esse alinhamento, que pode estar sendo visto por alguns por enfoques místicos com ares de fim do mundo, não interfere em nada na vida do planeta Terra. Os planetas estão muito distantes a ponto de poder exercer qualquer influência sobre, por exemplo, as marés ou a nossa atmosfera, né? Essa influência é irrelevante, ela é mínima, né? Quem exerce influência significativa sobre as massas fluidas, ou seja, em especial as águas, mas também a massa atmosférica, são o Sol e a Lua, né? O Sol, pelo fato de ser muito grande e massivo, né, ser uma estrela, né, muito maior do que os planetas, e a Lua pelo fato de estar próxima de nós, muito mais do que os planetas, né? Mas os planetas mesmo, eles têm uma influência muito pequena, então não há qualquer consequência física sobre a estrutura do nosso planeta ou das suas massas fluidas, né? Os oceanos ou a atmosfera. E o tempo da gente de hoje fica por aqui. Aproveite bem esta época, seja para pôr em prática seus projetos, planos, sonhos ou simplesmente para se preparar para o inverno que vem por aí. Seja qual for o motivo, aproveite. Mas lembre-se, a natureza, seja inverno, verão, outono ou não, nos dá a certeza de que sempre é época de recomeçar. A gente se vê no próximo programa.